Pré-candidato, o senhor também defende uma redução da carga tributária. E aí, diante disso, eu lhe questiono se o senhor é favorável à manutenção do imposto sobre valor agregado, como foi aprovado na reforma tributária de 2023, ou o senhor pretende alterar esse modelo? Eu sou muito realista. Eu tento ser realista em tudo e vou com vocês, vou ser o mais honesto possível. Eu defendo a redução da carga tributária, dito isso, eu vou conseguir fazer isso no segundo ano após uma reforma fiscal. Sem reforma fiscal não tem reforma tributária. Porque a despesa no Brasil está num processo de estouro. Então, o candidato a presidente que virar e falar, não, não, agora eu vou cortar imposto, tá dodói, tá doidinho, tá falando besteira. Né? Então, não dá pra cometer molecagem aqui. Temos que mexer nas alíquotas, mas pós-reformas fiscais, que eu quero fazer já na transição, na nossa agenda de reforma fiscal. Do ponto de vista da reforma atual, a que passou, os parâmetros dela geraram muitas insatisfações em muitos setores. Eu gosto do modelo, eu acho o modelo bom, não acho o modelo do IVA ruim. Acho que o fim das competições entre os estados é bom. A ideia de diminuir todo o trabalho tributário que haverá para você conseguir fazer, por exemplo, pagamento dessas DARFs, né? Não sei como é que é o nome que vai ficar, vai se alterar. Isto posto, e outra coisa que vai beneficiar os municípios produtores, né? A cobrança ser no destino. Acho que isso tem um efeito muito positivo, inclusive para o Pacto Federativo. Acho que isso vai ser muito legal para resolver problemas de arrecadação para municípios. Isso tem tudo mantido. E aí, alguns benefícios setoriais, e isso tem que sentar e conversar. Porque tem muito setor reclamando, né? Um setor chorando daqui, outro empurrando ali, e como houve muito lobby no processo como um todo, você vai ter que corrigir os lobbies que foram feitos. Fora as renúncias setoriais, que também geram muita distorção, que é uma das coisas que nossa reforma fiscal tem que mexer, são essas renúncias setoriais. Então, você está dizendo que pretende rever os benefícios fiscais para alguns setores econômicos, né? Com certeza. Com Teria certeza. já em mente quais setores? Olha, você tem aí 2 centenas de bilhões de reais, setores industriais, é, assim, desde setores da nova economia até da velha indústria, você tem benefícios de toda sorte. O mais óbvio, o mais gritante, são os ligados à Zona Franca. Né? Só a Honda na Zona Franca de Manaus tem 15 a 16 bilhões de renúncia fiscal ano. Uma empresa tem 15 a 16 bilhões. Esse tipo de coisa, né, respeitando vamos dizer, a, um processo de transição, né, um soft landing, tem que fazer um processo de desmame de modelos fracassados. Então a gente vai ter que fazer um processo de desmame, mas que a curva futura não seja na linha de aumento dessas arrecadações, e sim de queda. Né? Então, o que for renúncia fiscal absurda, fraudulenta, tem que ser cortado na hora, e os demais entrar numa curva de queda, começar a fazer transições setoriais. Boa parte daquilo que a gente chamava de indústria automobilística no Brasil vivia através de renúncias, e não funcionou. Saiu agora um mapa dos carros mais consumidos no Brasil, a BYD está dando um baile, né? Chegou agora, então, claramente, mesmo como modelo, as renúncias não funcionam. A renúncia como modelo econômico tem que ser substituída pelo modelo da competitividade. A gente tem que ter agenda de competitividade. Produzir no Brasil tem que ficar mais barato. Para isso, a energia tem que ser barata, a infraestrutura tem que ser funcional, leis trabalhistas têm que ser previsíveis e mais flexíveis. Se não tiver nada disso, e dinheiro barato, claramente. Se você não tiver nada desses elementos que eu falei, pode dar a renúncia que for, que não vai competir com ninguém. Então, isso faz parte de uma mudança na mentalidade do Estado, que é o que a gente precisa fazer. A gente está fazendo o caminho errado da renúncia fiscal. Se olhar direito, lá desde o período da Sudene, desde quase 80 anos atrás, a gente está batendo na mesma tecla e está errando. Um misto de protecionismo com renúncia. Isso tem que acabar. Definitivamente tem que acabar. Candidato, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente tem lido aí vários perfis sobre o senhor e observado, o senhor tem sido enquadrado como um pré-candidato liberal conservador, né? E tem uma crítica muito recorrente que o campo liberal tem uma dificuldade de traduzir as suas propostas em melhora concreta para aquela população mais pobre, né? Os mais vulneráveis. Como o senhor responderia a essa crítica, né? Do campo liberal não olhar mesmo para o setor mais pobre ali? O que o senhor pensa para essa população? Um exemplo bem claro disso, de que essa assunção é errada, é de que os países que mais reduziram a pobreza no mundo nos últimos 100 anos adotaram políticas que a gente pode chamar de liberais, a começar pela China, a começar pela Coreia. Os maiores, a Índia agora, estão dando um choque de capitalismo, um choque de mercado. Havia a China do Mao Tse Tung, e depois tem a China do Deng Xiaoping. E agora você tem a China do Xi Jinping. A nova China, a China que está explodindo, é uma China pró-mercado. É uma China que se liberalizou, mesmo tendo um regime ele em si fechado. Como a Coreia do Sul cresceu? Qual foi o modelo da Singapura, que era um favelão? Então, claramente, políticas pró-mercado funcionam. E no Brasil, a melhor política social chama-se Plano Real. O Plano Real foi um exemplo de uma política social que mexeu na inflação, ajudou a debelar a fome. Então, eu não acho que essa crítica ela é uma crítica tola que a esquerda que gosta de trabalhar com luta de classes faz, do tipo, eles não estão olhando por vocês. Isso é meio vazio. E aí basta ver que, né, a gente vem adotando um caminho contrário há muito tempo, e o que o Brasil não teve foi aumento da renda per capita.
a renda per capita do brasileiro está estagnada. E se somar também a produtividade do brasileiro, que também ela diminuiu quando comparado com os seus competidores no mundo, mostra que o brasileiro perante o mundo empobreceu e perante a si próprio, perante os seus pares, continua na mesma porcaria. Então, adotar o caminho atual que é o erro. O senhor mexeria no Bolsa Família? Lógico, tem que mexer. Uma região Nordeste que tem 40% dos domicílios no Bolsa Família é claramente um lugar que está doente. Então a gente tem que partir do diagnóstico. Existe um modelo de incentivos na política brasileira em que o político é premiado se ele dá a coisa para a população. Eu não estou falando só do presidente, estou falando do deputado, do vereador, estou falando do prefeito. E não tem compromisso com o aumento da atividade econômica e tampouco com a consecução de políticas públicas que melhorem a formação daquele capital humano dessas cidades. Por exemplo, a educação nos lugares mais pobres vai muito mal, saneamento básico vai muito mal, infraestrutura, péssimo, atividade econômica nula. Mas se você der um Bolsa Família e empregar alguém dessa família, dessa pessoa na prefeitura, você vai girando o ciclo, que é o ciclo que a gente está vivendo há muitos anos. E é um ciclo que pode até ter, o PT pode ter criado isso no primeiro mandato do Lula, mas quem turbinou agora foi o Centrão. E o Centrão transformou isso num modo político que é insustentável. Então, nós temos que tirar fraudes do Bolsa Família, assim como do BPC. E a segunda coisa nós temos que levar para os municípios que estão tomados pelo Bolsa Família, nós temos que levar frentes de trabalho para que, especialmente homens e mulheres sem filho, em idade para trabalhar, elas possam participar de frente de trabalho nas mais diversas áreas. Algumas trabalham com cinturão verde, o governo fazia áreas de cinturão verde. Por exemplo, no Nordeste, não existe o famoso cinturão verde que produz o hortifruti, que atende os ceasas e os mercados da região. Lá, sei lá, em João Pessoa, na Paraíba, eles vão comprar frutas e hortaliças que vêm de São Paulo, ou às vezes vêm de Anápolis. Vamos ter o seu governo, cinturão verde, trabalhando com o Senado, com as prefeituras, obras de recapeamento, obras urbanas, vamos chamar essa população para participar disso. Isso é necessário até para devolver a autoestima de pessoas que estão sem trabalhar há muito tempo. Tem lugares no Brasil que não têm atividade econômica. E o problema, a questão do Bolsa Família é uma questão muito complexa, porque você fala, não, tem que tirar, corta. Tá, mas se você corta isso num município em que não há atividade econômica, as pessoas vão morrer de fome. Porque não há atividade econômica nos municípios dela. Então, o foco nosso é exigir dos prefeitos, e aí a nossa lei de responsabilidade inicial vai nessa linha, exigir dos prefeitos uma política muito clara de aumento de atividade econômica formal no município dele, e se ele não aumenta a atividade econômica no município dele, ou basicamente aumento de PIB, ele tem que ficar inelegível, porque esse é o principal indicador para medir que aquela cidade está se tornando viável, né? Se as pessoas não estão conseguindo sustentar, quer dizer que a cidade não é viável. E o governo federal atuar, e aí sim, em parceria com os municípios, para criar os meios para fazer essa transição. Agora, do jeito que está, não dá e não pode ser assim. Até porque existe uma questão de justiça. Alguém está pagando o Bolsa Família dessas pessoas. E, em geral, dado o modelo de carga tributária que nós temos, é outra pessoa pobre em outro lugar. Então, a pessoa que está no Bolsa Família, ela está sendo sustentada por um entregador aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou em Salvador, ou um pequeno comerciante, ou uma mulher que é dona de casa, mas cozinha para fora e declara, e essa pessoa está pagando o Bolsa Família. Isso é essencialmente injusto. Isso é iminentemente injusto. Então, a gente tem que tirar o peso das costas de quem está trabalhando. Você busca um Brasil protagonista também? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe nossas ideias por um Brasil protagonista.